A fase aquosa da formulação já foi pesada. Está no interior desse becker. O aquecedor vai ser ligado, ajustado a uma temperatura para se alcançar 80 graus e o becker vai ser posto para aquecer. Com a ajuda de um bastão de vidro será frequentemente aquecido, agitado. Pode-se observar que tem componentes, no caso o EDTA que não está dissolvido. Ele é facilmente dissolvido, mas o aquecimento ajuda. Então, esse aquecimento vai ser mantido até alcançar a temperatura para a emulsificação, que é 80 graus. Após será feito a mesma coisa com a fase oleosa. Agora, a fase oleosa. Os componentes já foram pesados no becker de fase oleosa e ele vai ser posto nesse aquecedor. Pode pôr. Foi ligado, ajustado a temperatura para alcançar 80 graus e esse becker foi posto. Lembrando que a fase oleosa ele alcança mais rapidamente a temperatura e tem que se ter um cuidado para evitar que queime o fundo principalmente. Então agora é a fase, pode-se colocar um becker, mas não precisa agitar agora que não começou a fundir, né? Pode pôr aí, deixa aí. E vamos frequentemente conferir as temperaturas. Quando chegar a 75, 80 graus, é o momento de haver a emulsificação. Voltaremos. Nessa fase, pode-se observar que a fase oleosa começa a se fundir. Tem que ter cuidado para evitar aquecimento demasiado na parte inferior para queimar. Ela vai conferir agora, aluna, a temperatura. Lembrando que não pode ultrapassar nessa fase 80 graus nunca. Qual é a temperatura? 50 graus. Então, pode-se ter ainda um sossego aí. Sossegado. Quando esse becker tiver com o conteúdo totalmente fundido, aí tem que manter o cuidado para não deixar ultrapassar a temperatura para queimar. Frequentemente agitando, isso é uma coisa importante. Pode observar que na fase aquosa já é mais tranquila. E a fase aquosa está a aproximadamente 65 graus. Voltaremos quando chegar às temperaturas para fazer a emulsificação. A temperatura da fase oleosa alcançou 80 graus. Então, vai desligar agora o equipamento. Continua a agitar, não pode parar de agitar. Agora vai pegar a fase aquosa e vai já chegou também a temperatura de 80. Agora vai ser feita a emulsificação, isto é, a adição da fase aquosa sobre a fase oleosa, mantendo a temperatura nesse momento ainda quente. Então a fase aquosa vai ser adicionada sobre a fase oleosa, sobre a agitação. Vai lá, pode desligar. É perigoso. Como que pega aqui? Sim? Da forma que você acha mais seguro. Vai cair. Deixa eu mexer e você coloca. Vai lá, agitando, não pode colocar esse becker no meio que fica mais seguro. Já desligou, continua agitando. Pode, sempre assim, coloca pode segurar um no meio, embaixo. Isso, embaixo. Isso, agora coloca embaixo, pega embaixo, isso aí. Acha uma forma segura aí. Eu vou virar aqui. É rápido, tem que agitar. Um minutinho. Não é de uma vez só, tem que ser mais devagar. Isso. Vai, não para de agitar não. Vai. Isso, continua. Continua sem parar, mas um filete assim, contínuo. Isso, dessa forma. Tá queimando o seu dedo? Ou não está segurando com borracha?
O vapor, por exemplo. Ah, o vapor. Eu falei que o vapor quente. Isso. Esse é o processo de emulsificação. A agitação não pode ser interrompida nesse momento. E termina de pôr todo o conteúdo, pode retirar e colocar sobre a borracha. Isso, acabou. Voltaremos. Então, após a emulsificação, agora nesse momento vai ser retirado da chapa com segurança, está quente, com segurança vai ser posto sobre uma superfície para esfriar e ela tem uma borracha. Agora a agitação não pode ser suspensa, vai ser mantida até ao resfriamento. A gente considera até 40 graus. Voltaremos. Ainda está em processo de emulsificação. Observa que tem um tempo. Demora um pouco para haver esse resfriamento. Até o momento que está sendo resfriado. E ainda a gente vai conferindo a partir do momento que começa a dar uma resfriada, fica mais morno. A gente começa a considerar que está próximo da temperatura de parar. Como acabamos de tirar do aquecedor, então ainda não está a temperatura de parar a agitação. Então tem que ser mantida a agitação. E a agitação tem que ser mantida constante. Isso é importante para a qualidade do produto final. Voltaremos quando chegar na temperatura de aproximadamente 40 graus. Agora a temperatura abaixou bastante após um certo tempo. Aproximadamente 20 minutos se passou, correto? 20 minutos. Então vamos pegar o termômetro e conferir a temperatura. Está a 40 graus. Essa temperatura de 40 graus é a temperatura que nós consideramos assim, em que chegou ao resfriamento. Então, nesse momento, nós podemos parar a agitação, tá? A gente pode continuar a agitação até verificar o aumento da viscosidade. Por quê? Pode continuar agitando um pouquinho. Pode-se ver que o produto está fluido, está bem fluido. Então a viscosidade do componente de qualquer produto emulsionado, nesse caso é loção cremosa, mas podia ser um creme, ele só se apresenta após esse resfriamento total. Nós interrompemos a agitação a 40 graus, mas a temperatura, quando resfriar totalmente, aí que começa a se observar o aumento da viscosidade. Em relação às emulsões, a apresentação final do produto, isto é, a sua consistência final, ela ocorre, na verdade, de um dia para o outro, correto? Então, nesse momento, de 40 graus, seria um momento, se tivesse algum componente ativo, seria o momento de adicionar, ou seja, extrato vegetal, extrato biológico, uma vitamina, um fármaco. É nesse momento. Após isso aqui, o produto vai ser o quê? Resfriado, ser mantido agora protegido, né? Após resfriado, ele vai ser transferido para o recipiente final envasado. Fim da aula.